Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus Cristo ressuscitado nos concede vários dons. Nos concede a paz, quando Ele aparece, é o primeiro dom que Ele nos oferece. A paz esteja convosco. Nos concede o perdão dos nossos pecados, nos concede o dom da alegria e tantos outros dons. Mas hoje eu gostaria de falar de um dos dons que Jesus ressuscitado nos concede, o dom da coragem, o dom da fortaleza, o dom de vencer os medos e as fraquezas que existem em nós. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, estamos aqui no capítulo 4, durante o tempo pascal, nós teremos como primeira leitura constantemente a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pois bem, estamos aqui no capítulo 4, que inicia naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que os sumos sacerdotes e os anciãos disseram? O que foi que aconteceu? Vocês lembram que na semana passada nós ouvimos o relato de Pedro que, entrando no templo pela porta formosa, encontra um coxo, um aleijado, e diz: ouro e prata não temos, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o aleijado se põe de pé, e aquilo se torna um sinal claro da veracidade das palavras de Pedro, dos apóstolos, Pedro e João, que estavam ali no pórtico de Salomão, na porta formosa. Então, muitas pessoas começam a se converter, muitos começam a seguir, a ouvir a palavra de Pedro e a dar sua adesão a Cristo, a crer em Jesus Cristo. Os fariseus, os saduceus, os anciãos, vendo isso, eles mais uma vez, eles dão mais um passo no endurecimento do seu coração. Vocês lembram isso? Eu refleti bastante na Semana Santa, que Jesus Cristo fazia os sinais, e ao invés de os saduceus, de os mestres da lei, de os anciãos, ao invés de eles se converterem, eles endureciam ainda mais o coração. E isso aconteceu de uma maneira bem clara com a ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, é esse mistério, o mistério da iniquidade, isto é, o mistério da maldade no coração do homem. Deus quer que os homens se salvem, Deus concede as suas graças, mas tem que haver a correspondência, a abertura do homem. O Deus que te salvou sem ti, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então esse mistério, Deus concede os sinais, e o mesmo sinal, para uns é conversão, para outros ainda um endurecimento maior. Da mesma maneira acontece aqui com Pedro, quando cura o coxo. Uns se convertem, e o grande número entre os povos, entre os judeus, um grande número começa a aderir à fé. Mas o que é que acontece entre os saduceus? Os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Pedro e João ali falando com destemor, com parresia, com coragem, com fortaleza, e reconheceram que eles tinham estado com Jesus, isto é, os chefes do povo
viram que aqueles homens eram homens simples, que aqueles homens estavam falando com destemor, que aqueles homens eram discípulos do Nazareno a quem eles tinham crucificado, e viam de pé junto, versículo 14 aqui, Atos dos Apóstolos, estou pegando um trecho anterior, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 14, e viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. Então eles tinham todos os sinais, e diz aqui, e não podiam dizer nada em contrário. Era algo incontestável, era algo que estava ali diante dos olhos deles, a que eles eram chamados a dar o seu assentimento. Hoje, só um rápido parênteses, hoje nós queremos de uma maneira particular rezar pedindo a Deus que nos dê coragem para viver a nossa fé, e pedir a Deus também que vença a dureza do coração de muitos que, não obstante os sinais de Deus, não se deixam converter, não dão um passo de mudança de vida, não obstante as graças que Deus tem concedido, não tem mudado o coração. São essas duas graças, pedindo a Deus a força, a fortaleza, a coragem, a parresia, para quem já crê, para que creia ainda mais, para que caminhe ainda mais na sua fé, para que progrida ainda mais na sua fé. Por outro lado, pedir a Deus que quebre, que quebrante, que derrube os muros de dureza na alma, no coração de muitos que não se deixam vencer pela graça de Deus. Fecha parênteses, voltemos então para o nosso contexto. Então, os sumos sacerdotes, os anciãos viam e não davam o passo, não davam, a expressão que nós usamos é, não dá o braço a torcer. Isto é, eu sei que estou errado, mas eu não vou mudar de vida. Eu sei que eu estou pecando, mas eu não vou deixar de pecar. Eu sei que o que eu deveria fazer era isso, mas eu não vou fazer. Exatamente isso que eles fizeram. O que diz aqui, e não podiam dizer nada. Aqueles homens são simples, estão falando com autoridade, aqueles homens são discípulos de Jesus. Deus operou um milagre incontestável por meio deles, e nós não vamos mudar. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo. Eles estão discutindo entre si. Eles realizaram um milagre claríssimo. E o fato se tornou conhecido de todos em Jerusalém. Nós não podemos negá-lo. Vocês veem aqui que eles viram, eles compreenderam, eles estão conversando entre si. Nós não podemos negar esse milagre. Contudo, a fim de que essa história não se espalhe ainda mais, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Eles voltam então, tomar essa decisão, vamos ameaçar Pedro e João. Versículo 18, chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós ou a Deus. Isto é, nós não vamos obedecer a vós, nós não vamos deixar de falar quanto a nós. Versículo 20, essa frase, esse versículo é clássico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos da parte de Deus. Aqui, meus santos, é interessante, vamos agora dar um outro passo. Nós olhamos a dureza do coração dos sumos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei, mas vamos ver agora aqui também algo maravilhoso que a graça realizou no coração de Pedro, e aqui nós podemos ver no coração dos apóstolos.
Eles eram covardes. Eles estavam trancados no cenáculo, com medo. Vocês ouviram a leitura de ontem, do evangelho de ontem? Eles estavam trancados no cenáculo por medo dos judeus. E aqui nós vemos Pedro com esse destemor, que diante das ameaças dos sumos sacerdotes, dos anciãos e dos mestres da lei, eles disseram: olha, você acha que eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não vamos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. A coragem, a parresia, o destemor, fruto do Espírito do ressuscitado. Jesus, meus santos, eu dizia isso ontem, e eu sei que isso é uma frase óbvia, mas às vezes não é tão óbvia na nossa vida espiritual. Jesus, Ele muda os corações. Jesus pode mudar os nossos corações, Jesus pode mudar os nossos afetos, Jesus pode mudar as nossas vontades. E nós precisamos pedir a Jesus que Ele nos mude. Se você é covarde, isto é, você tem medo de dar o passo na fé, você tem medo de viver a sua fé até as últimas consequências, de levar a sério mesmo a sua vida de amizade com Deus, peça a Deus: Senhor, concede-me a coragem que o Senhor deu aos apóstolos, a coragem que o Senhor deu aos mártires. Concede-me, Senhor, essa parresia, essa determinação interior em fazer a Tua vontade, mesmo que me custe, mesmo que me seja exigente, porque é claro, você pode estar cheio de boas vontades, de fazer a vontade de Deus, mas quando a dificuldade se apresenta, você esmorece, você enfraquece, você desanima. Então você precisa pedir a Deus essa determinação interior, essa fortaleza que diz: não, eu vou levar à frente os propósitos de Deus, eu vou obedecer a Deus, e não a mim mesmo, às minhas fraquezas, aos homens, ao mundo. Eu vou obedecer a Deus, eu vou levar a sério a vontade de Deus na minha vida. Eu vou ter vida de oração. E aí vem as dificuldades que levam você a não ter vida de oração, e você diz: não, eu vou me determinar, eu vou sim, mesmo em meio às dificuldades, eu vou me virar nos 30, mas eu vou ter vida de oração, eu vou obedecer os mandamentos de Deus, eu vou romper com esses pecados. Essa valentia interior, essa determinação interior, essa fortaleza, essa força interior, que é dom de Jesus ressuscitado e que nós podemos e devemos pedir. Nós podemos usar aqui a expressão, tudo isso que eu falei, essa parresia, essa valentia, essa determinação, essa força, eu poderia usar com uma outra palavra. Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do fogo de Deus. O evangelho de hoje, enquanto a primeira leitura nos apresenta um exemplo de valentia, de coragem, de destemor, de parresia, o evangelho nos apresenta um exemplo de covardia, de medo, aquela tendência de querer viver a fé meia boca, sem pagar o preço. Nicodemos, ele já começa a crer. Estamos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 1. Nicodemos cria em Jesus, ele tinha fé em Jesus? Tinha, mas ainda era uma fé frouxa, ainda era uma fé morna, pronta para ser vomitada, como diz o livro do Apocalipse. Ainda era uma fé fraca, isto é, ele sabia que era Jesus, mas ele não estava disposto a romper com os seus amigos, outros fariseus. Ele não estava disposto a pagar o preço e a ser perseguido pela sua fé,
de modo que ele procura Jesus, sim, procura, mas ele procura de noite, às escondidas. Diz aqui, havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, às escondidas. Ele reconhece que Jesus é mestre, ele reconhece que Jesus é digno de crédito, digno de fé, mas Jesus também reconhece a fraqueza no coração dele e diz, em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode entrar no reino dos céus. Meus irmãos, essa palavra que Jesus diz a Nicodemos, ele diz a todos nós. Se alguém não nascer do alto, se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer da água e do Espírito, se alguém não tiver uma transformação interior, não basta, meus santos, esta fé de boca, precisa ter uma fé viva, uma fé que é dom do Espírito de Cristo ressuscitado. Peça a Deus esta fé. Peça a Deus esse renascimento. Não pense você, meu santo, minha santa, aqui porque talvez você não esteja cometendo grandes pecados, você não precise nascer de novo. Você acha, você pode ter a tentação, e é uma tentação terrível, de você achar que esta palavra aqui se aplica àquele que não está rezando, que esta palavra aqui se aplica àquele que está se prostituindo, que esta palavra aqui se aplica àquele que não tem fé alguma. Sim, esta palavra se aplica a ele também, mas essa palavra se aplica a você, que tem fé, mas é uma fé medíocre, que tem seguido Jesus, mas não com aquela valentia que o Senhor espera que você o siga, que você crê em nosso Senhor, mas não crê ainda como Deus espera que você creia. Isto é, Deus espera que você progrida, que você seja um homem novo, que você não seja apenas este cristão meia boca que tem sido, que não comete pecados mortais, mas que não cresce na virtude, que não comete pecados mortais, mas que com muita facilidade desanima na sua fé, que não comete pecados mortais, mas que não ama a Deus ainda de todo o coração e acima de todas as coisas, que não comete pecados mortais, mas que não beija de verdade a sua cruz, mas carrega reclamando, cheio de lamentações, que não comete pecados mortais, mas que fica revoltado quando é humilhado, quando é humilhada, quando tem a sua vontade contrariada. Meus irmãos, Deus é infinito, e nós podemos neste mundo crescer sempre mais no amor a Deus e na perfeição, de modo que nós podemos e devemos nascer do alto a cada dia, nascer de novo a cada dia, nascer do Espírito a cada dia, amando mais a Deus cada dia. E se você talvez ouça isso, você ouvindo isso, se você ainda não compreender a profundidade dessa palavra, peça simplesmente a Deus para amá-lo cada vez mais, para ter uma fé cada vez mais forte, para carregar com cada vez mais paciência a cruz na sua vida, para se unir cada vez mais a Jesus, se unir a Jesus na alegria de cada comunhão, na alegria da oração que nós percebemos pelos nossos sentidos que foram ouvidas. Ok, una-se a Deus nessa alegria, na alegria quando você percebe que você progrediu em alguma virtude, una-se a Deus nessa alegria, mas una-se a Deus também na tristeza, quando você faz a sua oração e parece que é uma oração que você não sentiu coisa alguma, mas você crê que Deus não recusa nunca a oração, e toda oração é agradável a Deus. Una-se a Deus no sacrifício de suportar as pessoas difíceis, de perdoar as pessoas que machucam você.
Una-se a Deus no sacrifício diário de cumprir as responsabilidades diárias, cotidianas, essas pequenas coisas que às vezes você tende a se desleixar, isto é, o cuidado no dia a dia, as pequenas responsabilidades, a pequena delicadeza com o seu marido, com a sua esposa, diante das chatices dele, e você oferece a Jesus aquela contrariedade, aquele cansaço de fazer às vezes as mesmas coisas, os mesmos trabalhos, que são parte da sua vida, são as suas responsabilidades, e de você fazer com espírito de paciência e oferecendo a Deus este pequeno cansaço, a contrariedade nas pequenas coisas da vida, como por exemplo nessa situação atual na qual estamos vivendo, em que parece que as coisas não estão, as coisas não estão acontecendo segundo o nosso agrado, e oferecer a Deus e dizer: Senhor, quero viver tudo isso em paciência, eu quero viver tudo isso, Senhor, oferecendo o sacrifício da minha vontade, oferecendo as minhas frustrações a Ti. Quer dizer, pequenas coisas, o cansaço da velhice, o cansaço da doença, se você está doente, ou se você já está numa idade em que tudo cansa você, e você oferece a Jesus o seu cansaço, você oferece a Jesus as contrariedades que você experimenta na sua doença, se unindo a Jesus também na tristeza, se configurando a nosso Senhor. Isso é uma fé forte, isso é uma fé ressuscitada, isso é uma fé viva. Esta é a fé para a qual nós cristãos católicos, somos chamados. Peçamos a Deus que nos conceda, lembra daquele parêntese que eu fiz no início da homilia, peçamos a Deus que conceda a graça de quebrar os corações endurecidos, sejam nossos ou daqueles por quem rezamos, para que se convertam a Deus, e peçamos a Deus para nós. Se você percebe que você tem fé, mas você percebe que precisa melhorar, peçamos a Deus a graça de crescer cada vez mais no amor de Deus, na obediência a Deus, no seguimento a Deus, tendo cada vez mais uma fé viva, uma fé renovada, uma fé ressuscitada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.